Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Hoje eu atuo aqui com o time da Axis, né, na parte de formação e também na parte de qualidade de alguns projetos aí. Essa é a nossa missão. Fico muito honrado de estar aqui hoje. Muito obrigado pela presença, né? E, bom, eu vou compartilhar minha tela e iniciar essa apresentação. Então, o foco aqui do nosso webinar de hoje é falar um pouquinho de contabilidade e finanças, né? Não vamos entrar no detalhe, também não vamos falar especificamente de legislação brasileira, que é um add-on. Na verdade, aqui são configurações estruturais do módulo, né, que vai impactar aí contabilidade e, consequentemente, finanças. Na verdade, isso daqui foi um material que nós preparamos aí com experiência em alguns projetos, algumas dificuldades, né? Enfim, tentamos colocar umas dicas legais. No final, né, no final da última aula, na sexta-feira, nós vamos estar disponibilizando aí o link para vocês realizarem o testezinho. É algo bem simples, tá? Se vocês analisarem o manual que nós vamos enviar também, vocês vão conseguir se sair bem. A ideia aqui, gente, não é formar, não é entrar no detalhe, mas é apresentar um pouquinho como é que a gente trabalha, né, nos projetos, quais as premissas aí que nós temos, tá? Bom, falar um pouquinho da agenda, né? Então, o treinamento aqui foi dividido em 5 aulas, iniciando, hoje nós estamos na primeira aí, até sexta-feira. Então, hoje, a nossa ideia é falar um pouquinho de introdução, navegação, a parte superficial aí de cadastro de usuários, e aí sim a gente entra na configuração contábil mesmo, que é o plano de contas, códigos, eixos, ledgers e modelos contabilísticos, tá? Ao longo das próximas aulas, a gente vai trazendo essas agendas aí, no caso, para a próxima aula, tá? Bom, então vamos lá. Para começar, a gente preparou aqui só para que vocês participem um pouquinho também, quebrar um pouquinho do gelo. Então, assim, é uma pergunta que vai ser colocado um link aqui no chat do Teams, para que, assim, em uma palavra ou até mesmo em uma frase, para você, isso não tem certo e errado, tá, gente? Quem conseguir participar aqui vai ser legal, só para a gente ter aqui é, um panorama geral do que vem à mente, né, de quem é consultor ou de vocês mesmos aí, os participantes. Assim, qual a principal vantagem para uma empresa que hoje utiliza um ERP? Né? Então, nós vamos dar alguns minutinhos aqui para vocês irem respondendo. Aí o Diogo vai compartilhar a tela dele e a gente vai vendo em tempo real aí quais são as frases ou palavras mais citadas aí. Pessoal, enviei o link aí, aí no chat para vocês acessarem a plataforma Menti. Então, vocês podem responder clicando nesse link, vai aparecer já a telinha, e aí vocês já conseguem fazer a votação. E conforme forem votando, vai aparecer aqui para a gente. Vou deixar um timerzinho aqui de 1 minutinho.
Bom, gente, vamos voltar para cá. Legal, obrigado aí pela participação. Então já deu para, né, a gente está visualizando a tela, ela vai mudando ao longo das respostas que vão vindo, né? A gente vê ali que no meio ali, né, são as mais citadas, né? Integração, gestão, é bem por aí mesmo, né? Então, na verdade, quando a companhia ela começa a crescer, tem a necessidade, primeiro de tudo, de ter um controle de tudo isso e depois a questão da confiabilidade da informação, né? E ganho de tempo, até porque quando você divide a organização, você separa nas principais áreas e a partir daí pode acontecer de ter algumas repetições de atividades ao longo do processo, onde um sistema integrado ele corta esse caminho. Então, você consegue aproveitar, por exemplo, uma informação imputada por uma área de compras, uma necessidade de compras, o financeiro lá na ponta já vai ter acesso a isso. Então, basicamente, é bem por aí mesmo, né? A gente está bem alinhado com relação ao que é um ERP. Eu vou compartilhar agora minha tela novamente. Foi. Ok. Então vamos lá. Daí nós anotamos aqui algumas vantagens, né? Então você tem escalabilidade, né? De acordo com a volumetria da companhia. Você tem a segurança das informações. Você pode contratar um banco de dados, né? Numa nuvem, né? O que viabiliza um acesso remoto. A partir daí você reduz custo, porque você deixa de ter a necessidade de uma área de tecnologia e de informática toda dentro da sua companhia. Você pode usar os recursos em pool, enfim, né? Isso vai trazer um saving aí, né? Além disso, você vai ter uma agilidade no tempo resposta e as informações parametrizadas, tá bom? Bom, X3, ele é um ERP global, muito forte na Europa, aqui no Brasil ainda em crescimento, é por isso que nós estamos aqui. A estratégia da Axis aí, ela é de, como o Diogo bem falou no início, é de fomentar aí todo o ecossistema, né? E não adianta vender projeto se não tem pessoas para entregar isso, né? Então, por isso nós estamos aqui para ajudar. Bom, falar um pouquinho, ele é uma plataforma, ele tem alguns servidores, né, que vão viabilizar o acesso. Ele é uma ferramenta global, você pode ter uma configuração única de empresas em vários países, em vários idiomas, multilegislações, todas elas, né, você pode ter uma regra aplicada para cada companhia dentro da mesma implantação, tá bom? E aí o que acontece? Essas informações estão centralizadas numa plataforma, num banco de dados, e elas são compartilhadas de acordo com as questões de acessos, né? Quem pode ver o quê, né? Das diversas áreas da companhia, e, enfim. Então, compras, vendas, manufatura, CRM, WMS, essa sopa de letrinhas aí, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho da questão da navegabilidade do X3, como ela acontece. Primeiro, ele tem um front-end ajustável aqui, você pode acessar o X3, por exemplo, do seu celular para fazer uma aprovação, né? Questões
input de pedidos, pessoal da área comercial que trabalha bastante na rua, né? Tem essa questão do mobile, pode ser conectado por tablet e também terminais, né, normais aí, tá bom? Também tem um add-on que ele vincula algumas pesquisas para você baixar em alguns recursos do Microsoft Office. Né? Você pode, por exemplo, baixar a planilha, o Word, enfim. Muito bem. A questão, ainda falando um pouquinho da idade, né, do X3, eu até peço licença para mostrar para vocês a carinha dele, tá? Então, aqui nós já temos uma VM instalada. E a navegabilidade do X3, basicamente, nós temos aqui esse recurso de... Esse é o padrão, tá? Então, aqui nós temos divisões por módulos, cada módulo com as suas rotinas, cada rotina com as suas funções específicas, tá? Então, você pode, né, fazer o acesso trilhando esses caminhos que o X3 oferece, né? Ele é disposto dessa forma, mas se porventura você tiver um trecho do nome da função que você queira acessar, ou até mesmo o nome técnico dela, você pode fazer a digitação usando essa barra de menu, que ele vai te direcionar, né, para a função desejada. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, função de lançamentos contábeis. Eu digito o nome técnico da função, vou dar um Enter, ele já me remete aos meus lançamentos contábeis aqui, tá? Aqui ele já te coloca o rastro, né, o caminho, né, como é que ele fez para chegar até aqui. Então, essa é uma forma de navegação, usando atalhos, né? Além desse menu aqui, você tem um menu personalizado de acordo com a sua área de atuação. Se você é um executivo, X3 tem algumas dashboards pré-estabelecidas, né, que podem ser utilizadas. E, além disso, você também pode criar dashboards específicas de acordo com a sua necessidade. Tá? É um processo bem simples, não tem muita dificuldade nisso. Eu vou até simular aqui a criação de uma landing page com vocês. Então, aqui na parte inferior da tela, clicar em novo, você pode dar um nome qualquer aqui. Eu sempre marco essa flag de utilizar fonte de dados, e aqui ele te permite já colocar alguns processos que já são desenhados nativos, né? Então, por exemplo, eu quero aproveitar, por exemplo, um processo de vendas aqui no X3. Então, vou mudar, vou pegar o de compras que está mais fácil aqui, tá? Então, por exemplo, um processo de pedido de cotação. Dados de base. Aquele lá não funcionou bem, pessoal, me perdoe que ao vivo às vezes acontece, tá? Gestão de clientes. Não funcionou bem. Bom, vou pular essa parte. No final, eu volto nisso aqui, a gente faz a criação de uma homepage, tá? Até para não avançar muito na questão do nosso tempo aqui, tá, gente? Então, vou voltar para a apresentação lá. Bom, questão da navegação. Ok. Já estamos anotando aqui, tá? No final, vamos tentar correr com o tempo aqui. No final, eu volto nisso e mostro para vocês funcionando, tá bom? Havia testado, mas infelizmente aqui essa daqui falhou. Bom, vamos lá. Então, para você ter acesso ao X3, normalmente tem que ter um time de infra que vai criar
papéis, perfis, grupos, né? E vai te fornecer uma URL, da mesma forma que nós jogamos aqui no X3 usando uma URL. Então, vai ser fornecido um caminho, usuário e senha, e a partir daí você consegue logar no X3. Mas antes disso, claro que, gente, só para deixar uma coisa bem clara aqui, tá? O consultor contábil e financeiro não necessariamente vai ser o responsável pela gestão de usuários, tá bom? Normalmente, se a gente pegar outros ERPs, a gente tem um time, por exemplo, de bases, né? Um time de infra, que vai viabilizar todos esses acessos. Aqui tem questão de licenciamento atrelado. Enfim, normalmente tem um time que vai fazer isso. O que a gente vai fazer é dar um overview de como é que acontece esse setup aqui no X3, tá bom? Bom, vamos lá. Em resumo, o setup do cadastro de usuário ele acontece em dois blocos principais aqui do X3, que é a administração, né? Onde vão ter as questões de papéis, os grupos do usuário, quais grupos ele pode ter acesso, né? E em que perfil ele pode logar. Na questão da parametrização, ele vai viabilizar o acesso do usuário a um determinado. Aqui a gente pode chamar de 3 nomes, tá? Endpoint, dossier, ou falando bem resumidamente, base. Uma base, né? Então eu posso acessar uma base de teste, uma base de homologação e uma base de produção. Isso é vinculado na questão da parametrização, onde você consegue limitar e colocar tipo de autorizações para os usuários, se ele pode criar, se ele pode visualizar, se ele pode eliminar informações. Tá? Bom, aqui, deixa eu também mostrar no X3. Então, aqui, ó, no módulo de administração, como eu falei, nós temos aqui a função de utilizadores, onde o utilizador é vinculado a um grupo ou a N grupos e ele pode cambiar esses grupos de acordo com o perfil dele. Então, se eu tenho aqui um grupo de super administrador, eu consigo, quando eu estou logado aqui no X3, modificar. Se eu tenho mais de um grupo, eu consigo entrar com vários papéis diferentes, tá? Muito bem. Então, aqui, só falando um pouquinho da questão do grupo, tá? Então, os grupos, eles unificam um tipo de acesso para um grupo de utilizadores em comum, tá? Então, esse grupo eu posso atribuir a vários utilizadores diferentes, tá bom? Já nas funcionalidades de papéis, que são essas aqui, é onde efetivamente eu faço a ligação com o que nós chamamos de badges, né? Então, o programa ele é licenciado, né? Quando é contratado um projeto, é feito um levantamento de quantas licenças e que tipo de licença um determinado projeto tem a necessidade, né? Então, é aqui nos papéis que são vinculados. Lembrando que essas licenças são concorrentes, você pode adquirir um número reduzido de licenças, mas elas são concorrentes. Então, enquanto um está acessando, o outro não pode acessar, tá bom? É aqui que a gente faz essa ligação, a gente conecta os badges ou tipo de licença, né? E coloca os perfis de segurança ao grupo ou ao utilizador diretamente, tá? Muito bem. Então, falamos um pouquinho aqui de usuário. Já na questão da parametrização, pausa para a aguinha aqui, gente, que a voz começou a sumir. A gente tem aqui, como vocês podem ver, né, alguns papéis, algumas relações do utilizador. A questão dos privilégios, que eu já abordei anteriormente aqui com vocês, né, os privilégios, e aqui os acessos. Se ele pode consultar, se ele pode modificar e executar, tá bom?
Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa para falar. Bom, acho que, resumidamente, falando da questão de utilizadores, é isso aqui. A gente não entrou no detalhe nem de papel e nem de grupo, tá, pessoal? Eu só estou mostrando que, previamente, você tem um grupo e um papel já pré-definido por um time que cuida uma área responsável da TI, da companhia. Aqui em administração tem um setup de utilizador que precisa ser feito e depois o mesmo código que é atribuído lá, aqui você dá acesso no endpoint atual ou no folder atual, enfim, na base atual que você está ao utilizador. Tá bom? Bom, falamos um pouquinho sobre essa questão. Agora a gente já começa a entrar nos setups aqui de contabilidade, tá? Gente, primeiro de tudo, todo projeto, assim, eu não sei se todo mundo aqui, todos envolvidos, já teve alguma participação em algum projeto de ERP, tá? Mas o segredo está no levantamento, tá? Então, antes de configurar, antes de entrar, né, fazendo configuração ou até mesmo cadastro, é importante um levantamento com o cliente, entender como o cliente trabalha, né? O principal, falando de contabilidade, a gente nem fala de contabilidade antes de ter um plano de contas do cliente na mão, porque é ele que vai basear todo o setup da sua contabilidade, né, dentro do X3. Muito bem. Então, antes de falar em configurar conta, antes de falar em, né, em configurar um banco, o que, que a gente precisa? A gente tem que ter um código de plano de contas, né? E esse código de plano de contas é uma diretriz para que tipo de conta você vai criar nesse plano. Quais são as abordagens, né? É um plano que vai ter, eu vou explicar no detalhe isso aqui para vocês, mas assim, é um plano que tem necessidade de uma abordagem gerencial ou é só contábil. O cliente tem intenção de usar controle ou acompanhamento de budget, tá? Se a gente estiver falando de de um projeto com legislação europeia, tem toda a parte de configuração do VIT, né, do IVA, né, que eles falam, que também o plano de contas ele tem alguns setups que vão direcionar isso. Enfim, o plano de contas aqui é onde você vai colocar o padrão das contas e o que você quer habilitar ou não para as contas que você vai configurar lá na frente. Né? Aqui eu não estou falando de cadastro ainda, né? Então, isso daqui é uma funcionalidade estrutural da contabilidade, tá bom? Deixa eu só mostrar o plano aqui no X3 para vocês entenderem. Então, aqui, ó, aqui a gente já está no módulo de parametrização, tá bom? Esse bloco aqui, ó, estrutura geral, é ele que vai habilitar tudo que o cliente vai precisar. Então, por isso, a gente não consegue começar um projeto configurando sem antes entender lá, né, o que se espera dessa implantação, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente está falando agora de plano de contas. Basicamente, nós temos aqui um plano que nós criamos aqui para o treinamento, tá bom? Esse plano, ele está habilitado, segmento geral. O que, que é isso? É a contabilidade social, tá? Segmento analítico é a questão gerencial. Se você quer usar um centro de custo, um departamento, ou seja, se você quer ir um pouquinho além simplesmente de um prisma de contabilidade, de conta contábil, né? Então você pode ter uma conta contábil de receita, ou custo, ou despesa, com um detalhamento analítico, tá? Então, se você tem intenção de usar esse setup, convém flegar aqui, ó, segmento analítico, tá? Contas auxiliares, que seriam balanços auxiliares, por exemplo, de clientes, fornecedores, tá? Que no X3 vocês vão entender lá na frente. A gente trabalha aqui com o conceito de contas coletivo, tá? Que significa que são contas agrupadoras. Eu não preciso ter uma conta para cada cliente. Estou falando de conta contábil, tá? Não preciso ter uma conta contábil para cada cliente. Eu posso ter uma conta contábil genérica, por exemplo, clientes nacionais, e eu tenho detalhamento a nível de terceiro
dentro dessa conta. Se eu precisar explodir essa análise e ir além um pouquinho, né, a gente tem esse conceito. Gestão de taxas, a gente está falando de Europa, tá? Mas para Brasil é utilizado também. O Brasil ele não usa a mesma configuração europeia para determinar impostos, que a gente sabe que aqui no Brasil é um pouquinho mais detalhado do que lá, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma vertical de legislação brasileira que a gente pode abordar em treinamentos futuros, né? Acho que não é o momento, senão a gente vai dar um nó aqui na cabeça de quem nunca viu o X3. Mas, basicamente, gestão de taxas também é importante deixar ele marcadinho aqui, tá? Porque o X3 ele não usa, mas ele tem que ter pelo menos uma regra genérica para que ele rode os cálculos, tá bom? E criação automática é se eu quero que o X3 dê um número sequencial para uma conta quando eu estou criando ela, ou se eu quero atribuir. Normalmente eu não marco porque o cliente ele já vem com o plano de contas pronto, tá? Lembrando que a gente tem add-ons, principalmente falando de fiscal aqui, tá? É importante que esse plano de contas, o que tiver no X3 está em concordância com a plataforma fiscal que for utilizada, tá? O X3 ele não faz a parte fiscal do Brasil. Ele é capaz de calcular imposto, fazer a contabilização. Agora, fazer obrigação acessória, né? Lá no fiscal, ECD, ECF, isso daí são add-ons à parte que se conectam com o X3, tá bom? Normalmente o X3 gera um arquivo texto, você importa nessa aplicação e lá são feitas todas essas declarações, tá bom? Bom, falamos então de plano de contas. Vamos seguir para o próximo ponto aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Beleza, plano de contas. Então, já temos um plano de contas aqui preparado, tá? Próximo setup, eu coloquei, gente, aqui nesse material, meio que numa ordem lógica, tá? Porque não dá para criar uma conta antes de ter um plano. Então, isso aqui está mais ou menos estruturado de uma ordem lógica, tá? No final, a gente vai dar esse PPT para vocês, lá na sexta-feira no final, ou na segunda de manhã, lá na semana que vem, a gente vai fornecer isso aqui pode ajudar até mesmo numa configuração, tá bom? E, adicionalmente, tem um material um pouquinho mais detalhado, que é uma espécie de manual que a gente mostrou, indo um pouquinho além do que está aqui no slide, tá? Isso aqui são só chamadas, tá? E, enfim. Muito bem, então nós temos um plano de contas lá, cadastrado, e aí o que nós temos é a necessidade de criar uma transação de registro de código contabilístico, tá? Isso aqui é bem simples, tá, gente? É um setup bem simples. Você vai colocar um código, normalmente é um por legislação, tá? Aqui nós criamos um na base de teste, né, chamado BRL. É esse mesmo aqui que vocês estão vendo, tá? Então, lá na frente, nós vamos precisar, se eu precisar, por exemplo, fazer uma regra contábil de uma fatura de venda, como é que eu contabilizo isso numa venda que é feita por uma das minhas empresas que tem a legislação brasileira? E eu posso separar a regra contábil de acordo com a legislação, tá? Vocês vão ver que a gente consegue configurar vários ledgers. Eu posso, por exemplo, criar um livro aqui para atender US GAAP, legislação americana, vinculado a um plano social, tá? Normalmente, o que diferencia a regra em cada plano, em cada ledger, são as transações. Aqui eu consigo atribuir uma regra contábil e eu posso ter uma regra diferente para a legislação americana, por exemplo. Tá bom? Muito bem. Tá. Então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho de contabilidade analítica ou gerencial, tá? A parte de configuração de eixos, tá bom? O X3 já tem alguns eixos que ele vem previamente configurado, tá? Esse acho que vale a pena a gente olhar aqui na aplicação, tá? Então, vem aqui, ainda nesse mesmo estrutura geral, aqui eu tenho os eixos, tá? Ah, gente, uma coisa muito interessante aqui da questão dos acessos, tem uma estrelinha aqui, tá vendo? Isso aqui você pode favoritar
as funcionalidades mais comuns, tá? Isso é de acordo com o usuário, então eu, logado como Bruno, posso definir que estabelecimento é um favorito, ele vem aqui para cima, tá? E não necessidade de um acesso futuro, fica mais fácil aqui, eu não preciso percorrer todo esse caminho, tá bom? Então, os eixos, tá? O que são eixos no X3? Eixos são os tipos de análise que eu posso ter numa contabilidade final, né? Numa contabilidade aqui que é uma informação que vai além de conta contábil. Então, o que eu posso ter aqui? Por exemplo, alguns exemplos aqui, ó. Centro de custo, departamento, né? Funcionário, produto, projeto, né? A gente tem as opções de trabalhar com esses eixos. Se tiver algum que atenda, você pode mantê-lo sem problema nenhum, né? Pode manter aqui. E aqui a gente já começa a falar de algumas regrinhas interessantes do uso dos eixos, tá? Por exemplo, aqui eu atribuo a formatação do código que esse eixo vai ter. Então, aqui, quando eu falo que é um 10C, por exemplo, ele tem um tamanho de 10 caracteres, tá? Por exemplo. O da imagem está um pouquinho diferente, tá? Esse aqui é um pouquinho maior, mas não se preocupem com isso, tá bom? Enfim, aqui a gente tem o exemplo de um eixo de centro de custo, tá? E eu coloquei aqui algumas informações importantes, né? Então, assim, ação automática, né? Da mesma forma que eu posso atribuir lá na conta que ela vai seguir um sequencial cronológico ou numérico, a gente poderia também atribuir aqui, tá? Ou você pode deixar livre e o usuário indica o código do centro de custo que ele quiser, tá? Nenhum RAS. Isso aqui é importante, porque esse RAS ele significa que ele carrega saldo para o exercício seguinte, tá? Quando você está configurando um eixo e você não marca isso aqui, o que ele vai fazer no fechamento? Ele vai pegar o seu eixo centro de custos e vai fazer a apuração de resultado nesse nível analítico. Ele vai pegar todos os centros de custos, vai zerar, vai apurar um resultado e carregar para o exercício seguinte. Tá? Então, resumindo, você atribui se o eixo ele deve zerar ou não a cada exercício, se deve ser apurado um resultado para esse eixo ou não, tá bom? Essa flag aqui, ó, de mod doc contab, ele está abreviado, tá? Na verdade, significa que se ele permite ou não você modificar um documento contábil que já está com status definitivo. Quando a gente fala que é contabilidade gerencial, normalmente não teria problema. Eu poderia, já que é uma análise só gerencial, eu poderia permitir sim uma conta, uma contabilidade fechada, mudar um centro de custo, porque o meu prisma de análise ali é simplesmente analítico, ele não vai impactar no meu plano social. Mas, se a empresa quiser também não permitir que o documento contabilístico definitivo não pode mudar mais centro de custo, também é uma opção de configuração. Tá? Os que eu marquei, né, esses outros aqui a gente não usa, eu não vou abordar orçamento, tá? E nem gestão de projetos nessa sessão de treinamentos aqui, tá bom, pessoal? No final lá, a gente vai fazer um levantamento, ver as funções que o pessoal demonstra mais interesse e a gente pode preparar alguma coisa mais específica, tá bom? Muito bem, então falamos um pouquinho dos eixos. O próximo passo é a questão do plano referencial, ou Ledger, tá? O Ledger, aqui, nesse referencial, você tem algumas opções, né, que vão habilitar funcionalidades da sua contabilidade no X3. Então, aqui eu posso criar um referencial só geral, né, só social, ou seja, só legislação, por exemplo. Eu preciso de um balanço que eu vou entregar, né? Então, seria o geral. Eu posso criar um referencial que seja só analítico. Posso também. Posso criar um que seja os dois?
Também posso, né? Isso vai muito do time de projeto aí, do que está definido. Eu já fiz projeto, né? Nós já fizemos aí projeto onde a contabilidade geral e analítica estava marcada no mesmo ledger, então toda a contabilidade dele, quando ele tinha uma conta que tinha um nível de centro de custo e era obrigatório, ele não conseguia lançar no geral se não tivesse o centro de custo lá, por exemplo, preenchido, tá? Aqui, pessoal, questão de orçamento, né? Aqui seria na questão de budget, tá? Também não vamos abordar hoje, né? Porque o X3 ele tem opções de budget, tanto de controle quanto de acompanhamento. Então, você pode gerar algumas consultas do X3 entre real e orçado, e você pode pôr para travar também, ou ele dá alertas, por exemplo, se for fazer um lançamento em um centro de custo que não tem mais budget, né? Pavimentação, questão também não vamos entrar nisso. E aqui a consolidação, que seria, se ele tiver marcado aqui, você tira o efeito de operações intercompanies, tá? Então, por exemplo, eu quero um balanço consolidado, mas não faz sentido eu ter o efeito do que uma empresa deve para outra. As minhas empresas, a consolidação permite você, através do faturamento intercompany do X3, ele permite você eliminar o efeito de contas a pagar e a receber que sejam entre companhias de um mesmo grupo societário. Tá? Então você pode configurar uma holding e várias empresas, um grupo de empresas ali dentro e tirar o efeito delas, né, com relação à consolidação, caso seja. Tem algumas outras formas de fazer isso, até porque a consolidação é uma funcionalidade relativamente nova, tá? Foi colocada aí, né, acho que, se não me engano, da V11 para frente. Antes disso, tinha algumas outras formas de fazer, né? Fazendo vínculo por conta, enfim. Mas aqui é uma função nativa, tá bom? E aqui você põe em regra se o lançamento tem que bater débito e crédito, se você quer equilibrar isso por filial ou por company, né? E se você permite ou não que haja algum tipo de conciliação em alguma das contas desse referencial, tá? Na imagem aqui não saiu, mas aqui no referencial é que a gente coloca que eixos a gente quer habilitar para esse nosso referencial, tá? Gente, referencial é o mesmo que ledger e, falando aqui em brasileiro, é o mesmo que livro. Tá? É um livro, é um prisma de análise. Tá? Deixa eu mostrar ele aqui no X3, porque aí eu consigo descer um pouquinho essa tela para vocês visualizarem melhor aqui o cadastro do referencial. Por exemplo, ó, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho um código de conta, né? Lembra, o plano de contas nós já criamos lá atrás, nós demos um código para ele, por isso que nós falamos dele antes. Eu não consigo criar um referencial sem antes ter criado um plano de contas. Esse asterisco vermelho significa que é uma informação mandatória, não é impossível você criar um registro sem ter isso preenchido, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui nesse setup? Eu estou falando que para esse referencial eu vou utilizar 3 eixos. E aí o que ele faz? Ele te habilita 3 eixos. O limite são 9, tá? Como vocês podem ver aqui. O que habilita você usar mais ou menos é o número de eixos que é colocado aqui. Recomendação, já sofremos com isso, de cliente começar o projeto falando que vai usar 3, mas lá na frente ele fala que vai precisar de 6. E aí? Isso aqui é estrutural, não é tão simples mexer. Se você tiver que mexer em qualquer coisa estrutural aqui, convém fazer um fechamento de um exercício para começar só a partir do exercício seguinte. Então, não é tão simples mexer numa informação de base estrutural da contabilidade. Então, o que eu recomendo? Marca tudo aqui, ó, deixa 9, e o cliente usa os que ele precisar. Aqui você deixa vazio, por exemplo, ou põe a informação repetida aqui de qualquer um existente. E preenche aqui ou os 9 ou, enfim,
alguns deles, cria códigos genéricos e vai colocando aqui, ó. Só para dar uma dica também para quem não tem, quem nunca viu o X3, tá? Essa setinha, ele é um link que me leva para um cadastro, tá? Então, através desse link, eu consigo clicar. Perdão, porque aqui ele já está. Então, aqui, ó, ele me joga para uma outra configuração. Se eu quiser criar um novo eixo, eu posso usar esse botãozinho de nova, tá? Essa é a primeira opção. Eu posso atribuir uma chave aqui, ó. Quando eu atribuo uma chave que não existe, ó, A99, vou clicar em Tab. O que ele está entendendo? Olha, essa não existe. Ele habilitou essa flag, que significa criar, ou seja, ele já entendeu que é um novo registro. Só que esse novo registro, como eu estou criando com cópia, isso aqui é o tal do com cópia que a gente fala, ele aproveita tudo que já estava digitado para o anterior. Eu não tenho que digitar tudo novamente, tá bom? Então eu posso criar com cópia e modificar só o que eu quero aqui, por exemplo, eixo 99, eixo 99, eixo 99. Posso colocar aqueles setups que nós já vimos. Esse botãozinho aqui eu vou criar um novo eixo. Deseja confirmar a duplicação? Sim. Tá? Então eu tenho um novo eixo, tá bom? Falando um pouquinho dessa telinha, a gente não falou disso, tá? A V12, essa versão que vocês estão visualizando aqui, no centro da tela a gente tem um registro corrente, tá? Eu entrei nela através de um túnel, um hiperlink, que eu vim de outra funcionalidade. Se eu quiser voltar para lá, existe esse botão aqui de abandonar a função, ele me devolve para a função que eu estava logado anteriormente, tá? Agora, se eu quiser visualizar todos os eixos, tá? Esta lista esquerda são todos os cadastros que existem de eixos, tá? Então, esse botãozinho de atualizar aqui, ó, são todos os eixos que eu tenho, né, cadastrados aqui na parametrização, estrutura geral. Beleza? Acabei de criar um novo. Esse registro ele já está disponível para uso. Quando eu dou um sair aqui, ó, ele já atribui automaticamente no campo o qual eu acionei o hiperlink, tá bom? Então, aqui você pode ir criando eixos genéricos e deixar ele habilitado. Eu não estou falando que o nome desse eixo é centro de custo, né? No caso, esses aqui que são nativos, ele já vem com código centro de custos. Mas você poderia criar o eixo número 1, 001, 002, 003, e depois, se você precisar, você só muda o nome. Tá? É uma dica aí de configuração para que você não fique amarrado caso o cliente lá no futuro precise usar mais eixos do que o que foi definido no começo do projeto. É uma boa prática, tá? E a gente recomenda que, né, no começo aí seja, se tem 9 aqui, habilita os 9, o cliente pode escolher ao longo do tempo. Claro que isso vai demandar uma configuração, um cadastro de eixos, mas é muito mais simples do que você ter que voltar aqui e mexer com uma informação estrutural, tá bom? É uma dica de ouro, viu, gente? Porque eu já passei por isso. Bom, plano referencial, já falamos aqui. Vamos voltar aqui para a apresentação. Modelos contabilísticos. Muito bem. Então, essa é a configuração dos modelos contabilísticos, tá? Eu vou mostrar para vocês que nada mais é do que para uma legislação, quais os referenciais eu vou querer utilizar e como eles vão ser conectados, tá? Vamos para o X3, que é mais fácil explicar mostrando. Modelos contabilísticos. Bom, tem alguns exemplos aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. BR0. Lembra lá no comecinho que eu falei que vocês podem usar o mesmo ledger para ter tanto a contabilidade social quanto a analítica? Se esta for a intenção,
aqui eu estou falando de um modelo só de uma legislação, tá? Então aqui eu só tenho Brasil, né? Nesse exemplo aqui. Depois eu vou falar do que pode ser feito, tá? Então, se o meu plano social já tem o analítico habilitado, daí o que a gente faz? A gente coloca social aqui e aqui. No social, ele não tem necessidade de estar marcado aqui como razão automática, o analítico também não, porque está tudo aqui. E aí você seleciona o referencial que você criou lá atrás, tá? No nosso caso aqui, do treinamento BR3. Você atribui a moeda desse ledger, qual que é a moeda legal, tá? Do livro aqui. Então eu vou escriturar, vou contabilizar tudo em real brasileiro, tá? Mas se não fosse, eu poderia definir setups de tipo de câmbio, qual que é a forma de cálculo desse câmbio, se eu quero um câmbio que multiplica ou que divide, né? E se eu desejo ou não equilibrar diferenças de arredondamento, tá? Esse exemplo aqui, um modelo contabilístico você precisa ter, porque quando você vai configurar lá na frente, nas próximas etapas, um setup de company, por exemplo, de empresa, o que você vai colocar lá é um modelo contabilístico, que vai vir buscando, né, de trás para frente, todas essas regras que você foi habilitando ao longo do setup, tá bom? Esse aqui eu não vou mexer, eu vou mostrar um outro exemplo, tá? Ó, esse aqui, ó, vou até mudar, vou deixar assim. Esse aqui seria um exemplo, eu não consigo mais mexer, tá vendo? Ele já está criado, mas basicamente esse aqui, ó, seria um exemplo de ledgers separados, um só social e um só analítico. Aí sim eu entro aqui, ó, no setup de vinculação. Se o meu analítico também é real, ou se o meu analítico eu quero fazer em dólar ou em euro, enfim. Daí a gente vem e coloca aqui os setups de tipo de câmbio que eu quero utilizar. Lembrando que o câmbio no X3, ele também é um cadastro, tá? Que tem que ser executado e toda vez que você faz um lançamento contábil, ele vai pegar o câmbio para as moedas envolvidas. Por exemplo, eu tenho aqui um câmbio entre real e dólar americano. Ele vai no X3 buscar o cadastro e o último registro ele vai utilizar como sendo o câmbio atual. Então é importante sempre manter o cadastro de câmbio, tá, no X3. Falando disso, gente, eu peço licença, eu vou mostrar para vocês onde é que a gente faz isso, porque isso aqui não está na apresentação, é um extra, tá? É um extra, mas é legal vocês olharem aqui. Como eu falei, ó, eu não lembro exatamente onde está o cadastro de divisa. Eu sei que um trecho da função chama câmbio divisas, né? Então eu estou fazendo uma busca aqui, ó, e acabei de achar. Ele está em, ó, dados de base, situação, ó, câmbio divisas. Então aqui eu consigo configurar um câmbio, tá? Por exemplo, origem real para dólar, um câmbio com a data de hoje, do tipo divisor. Então, R$ 1 é igual a 0,20 dólares, por exemplo. E o câmbio invertido, R$ 5, tá? Só um extra aqui. Isso aqui não está no material, mas é uma informação que ficou faltando mesmo, tá? Bom, muito bem. Então, o nosso modelo contabilístico, já falamos. Depois disso, a gente tem Opa, já acabou. Foi rápido, hein? Já acabou. Bom, gente, vamos lá. Só para deixar claro aqui, tá? Nós reservamos 2 horas da agenda para caso se estenda muito a questão tanto do treinamento quanto das perguntas, tá? Mas assim, o tempo que nós separamos médio aí da apresentação por aula, até para não ficar muito cansativo e para que vocês consigam absorver de uma forma mais limpa aí, 1 horinha, a gente, então, começando às 19, às 20, a gente termina o conteúdo, né? Aqui a gente vai analisar o chat, todas as perguntas que ao longo da apresentação vocês enviaram. Dentro de 5 minutinhos a gente vai compilar essas perguntas e aí vocês vão tomar um café, uma água.
daqui 5 minutinhos a gente volta com as perguntas que a gente vai responder hoje, tá? As que nós não tivermos nesse momento, a resposta vai ficar para a próxima sessão, ou se for algo muito detalhado, para um próximo treinamento, tá bom? Então, a partir de agora, contando 5 minutinhos, a gente vai fazer essa organização do chat aí, das dúvidas, tá bom, pessoal? Agora são 19h57, então a gente volta 8h02. Bom, gente, voltamos aqui. Então, as perguntas, vamos lá. Primeira do Hernani, tá? Com relação ao X3, se ele bate de frente com o SAP. Acho que são duas aplicações, né, de ponta, né? Com relação à SAP, ela chegou aqui em 90 no Brasil. Particularmente, tá? Falando até de tempo e de maturação, na minha opinião, a SAP ela tem alguns processos de legislação brasileira um pouco mais avançados pela idade, né? Então ela já está mais tempo aqui, ela já está mais preparada, tá? Por outro lado, o 6X3 ele tem uma maior flexibilidade, ele é um sistema menos pragmático nos processos, ele é um pouco mais aberto, tá? Então, assim, com relação a funcionalidades, o X3 não fica atrás, né, do SAP. No caso, eu também já trabalhei com R3. Eu diria que o SAP ele é um pouco mais dividido, né? Um cara que é FI, CO lá, né? Ele é um cara especialista naquilo ali, ele é mais setorizado, até mesmo na questão de formação. O X3 ele já é um pouco mais abrangente, tá? E um tanto quanto flexível, tá bom? Bom, próxima pergunta. Hernani, se tá legal, se respondi aí, dá um ok, se não, fica à vontade no chat, tá? Bom, com relação à pergunta da Laís, tá? Se já vem alguma pré-configuração contábil ou se tem a necessidade de criar tudo do zero. Quando você aplica os patches da legislação brasileira, já vem uma série de modelos, tá? Que são disponibilizados, é como se fosse um seed, né? Um raiz do Brasil, e você pode aproveitar esses padrões e só modificar o que você precisa, tá bom? Você não precisa criar do zero, não, tá bom? Temos duas perguntas do Adonai. Se toda a navegação é todo web ou tem necessidade de instalação no computador. É todo web, tá? A configuração dele é toda em servidor, que fica instalado, né, em nuvem, e não tem necessidade no terminal do usuário de ter a aplicação instalada, tá? E com relação a smartphone e tablet, ele é um recurso que ajusta a tela, ele não é um app, tá bom? Então, é um acesso similar ao de um notebook, por exemplo, mas ele ajusta a questão de dimensão de tela para, né, smartphone, tablet, tá bom, Adonai? Com relação à pergunta do Wagner, se permite empresas e filiais livres ou isso depende do licenciamento? Ok, você pode, com relação ao licenciamento, não, tá, Wagner? Inclusive, eu acredito que tem alguém do comercial aí, se eu falar alguma bobagem, o pessoal me puxa a orelha depois. Mas com relação ao licenciamento por empresa, não, tá bom? O que vai te onerar isso daí é o time de serviço para implantar, né? O que você vai desenhar, quantas empresas são, aí vai afetar tempo de implantação, e o valor que você vai pagar de serviço para poder fazer a instalação. Com relação a custo, é tudo licença, né? Cada licença, tipo de licença, ela tem um valor e elas, enfim, a questão empresa, ela não é padrão para aumentar ou não a precificação de licenciamento. Legal informar que tem alguns add-ons, por exemplo, um de contas a receber, né? Cobrança escritural lá, geração de boletos. Não é o X3 que faz diretamente, é um add-on contratado, e esse add-on ele pode ter uma precificação sim por empresa, tá bom?
Para consolidar, agora mais uma pergunta do Wagner aí. Para consolidar resultados de várias empresas, é necessário criar uma empresa consolidadora ou é obtido apenas por meio de relatórios? Isso, no caso, grupo econômico. Bom, você pode criar um grupo econômico, você não tem uma empresa centralizadora, você tem um grupo econômico, por exemplo, uma holding, e você pode ter um plano contabilístico que te vincule N legislações, né? Por exemplo, a gente já teve projeto que eram 3 legislações. Era legislação brasileira, um range de empresas. Legislação britânica, outro range de empresas, com um modelo contabilístico de legislação. E um outro, né, com legislação americana. Aí o que a gente pode fazer? Cria um plano de contas espelhado de grupo e conecta ele naqueles ledgers, né? No modelo contabilístico. Eu uso um dos 10 tipos de referenciais que eu posso ter para consolidar isso. Tá bom, Wagner? Então não preciso ter uma empresa para fazer consolidação. O que você precisa é um grupo econômico, como você bem colocou, e aí você prepara um ledger, um referencial com a legislação. Por exemplo, como é que você quer a consolidadora? No exemplo que eu dei aqui para vocês, esse grupo, o plano consolidado dele era em Libra, né? Então a gente criou lá um ledger em Libra e fizemos toda a questão cambial para tudo ir para esse ledger lá também, tá bom? Bom, Vanessa, com relação ao trade de lançamentos aí, acho que tem a ver com rastro, né? Sim, como um sistema integrado, ele tem todos os registros unívocos são criados, né? E mesmo que você apague, ele vai consumir, vai ficar uma janela de sequencial lá, então ele tem sim um rastro. O que a gente normalmente não habilita é um rastro muito, muito detalhado para o usuário acompanhar em real time, porque isso pode onerar a capacidade e a velocidade aí de processamento, tá bom? Se você ligar o Super Trail aí no máximo detalhe, você pode deixar a base mais lenta, tá bom, Vanessa? Bom, gente, por hora é isso. Eu fiquei devendo para vocês, antes que acabe aqui, eu fiquei devendo. Agora eu vou compartilhar minha tela, só para mostrar aquela homepage que a gente tentou gerar ao longo do treinamento lá e por algum motivo ela não. Por algum motivo não, uma falha aqui na pecinha que pilota, tá? Bom, eu vou criar aqui, eu dou um código, tá? Vou usar um processo que já existe, mas eu poderia criar um personalizado também, tá? Ele tem edição de figura, todas essas imagens que a gente vê aqui, ele pode ser configurado, tá bom? Eu vou pegar um de dados de base, gestão de fornecedores, vou dar um OK. Uf. O que acontece? Esse aqui, ó, na lista esquerda, então tem uma página personalizada que vai ficar acessível para o meu usuário, tá bom? Isso aqui você pode depois restringir também nos grupos, tá? Se você tiver um grupo de vendas e todo mundo tem uma visualização padrão, você pode usar isso daqui, por exemplo, a gestão de fornecedores, identificar fornecedor, ele te dá alguns relatórios, e nessas bolinhas você pode colocar, inclusive, um hiperlink aqui, como eu falei, um túnel, um atalho, para eu já ir diretamente para a tela que cria um fornecedor. Vou dar um exemplo aqui, ó. Então, clicando nessa bolinha, ele já me remete ao cadastro de fornecedores, tá bom? Aqui você pode vincular reports, né, consultas, relatórios, tá bom? Vinculados ao assunto, e você tem essa flexibilidade de desenhar o processo que mais faça sentido aí para um grupo de utilizadores, tá bom, gente? Bom, nós tínhamos aqui deixado o áudio de todos aqui no mudo, acho que faz sentido abrir, né, para alguns comentários. Quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade. No final do último, a gente vai fazer um levantamento de próximos temas, tá? Então, assim, caso vocês enviem uma pergunta que não seja respondida aqui nessa sessão, por ser algo muito específico, aí isso já vai ser para a gente um termômetro de próximos tópicos, tá? Aqui eu não estou entrando num processo específico, como vocês viram, a gente está indo bem no genérico mesmo, para explicar
como é que funciona a parte funcional aqui no X3, tá? Eu vou abrir, como é que eu faço aqui, Diogo, para abrir o áudio de todos? Só levanta a mão. Quem quiser falar, gente, então vamos fazer assim. Quem quiser falar, dá um sinalzinho aqui pra gente no chat, uma mãozinha, um sinal qualquer, e aí a gente abre o microfone. Bom, pessoal, 8h13, como eu falei para vocês, a gente aqui está tentando ser breve, por isso que a gente dividiu em 5 aí, para não ficar muito extenso, né? Acho que por hoje é isso, pessoal. Quero agradecer aí, desejar uma ótima noite e amanhã, nesse mesmo horário aí, a gente está de volta. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.